Vamos avançar aqui num assunto que eu tô muito curioso. Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Dar um pulo na história, porque eu quero falar também do Duque de Caxias, que é seu tio, trisavô? Eu sou penta sobrinho neto. Ah, então vamos lá. Vamos dar esse sobrinho salto, neto. porque senão não dá tempo. O meu Lima vem dele, né? Vem dele lá tá. também. Eu sou Oliveira Lima, ele tá em Lima. Então, Guerra do Paraguai começa quando os paraguaios apresam um barco brasileiro chamado Marquês de Olinda, acho que é o Rio Paraná, e dentro está o governador da província do Mato Grosso. E esse cara é preso junto com a tripulação do barco, e ele vai para a cadeia e ele é morto na cadeia, morre na cadeia. Imagine essa situação hoje. O Paraguai vem, sei lá, sequestra o Tarcísio aqui de São Paulo e mata o governador. O que será que ia acontecer? É guerra, é guerra. Não tem jeito. É guerra. Se não fosse o Brasil inteiro, o estado de São Paulo entraria em guerra. Que tem uma tradição de entrar em guerra que também sumiu dos livros, né? Sumiu dos livros. Isso é outra história. Mas aí inicia todo o movimento que vai dar na Guerra do Paraguai. Mas a pequena história interessante disso é que aquela tripulação do Marquês de Olinda foi presa e foi para uma outra cadeia. O cara, como era governador, deve ter ido para uma coisa, né, melhor, na Polinter. Ele foi parar em outro lugar. Foi parar em outro lugar. Ponto zero lá no Rio, que chamava antigamente. E essa galera da tripulação foi para uma outra prisão, bem mais chulé, né? E foi muito maltratada. Muito maltratada. Alguns já morreram ali e tal. E depois eles foram transferidos para uma outra prisão. Conforme a guerra ia acontecendo, foi uma coisa meio nazista. Lembra que os nazistas foram perdendo a batalha e foram levando os prisioneiros recuando, locais, fazendo aquelas caminhadas. Fizeram isso com essa tripulação. E eles chegaram a fugir durante um período. Virou uma epopeia deles, de fuga e prisão, sobrevivência. Um ajudando o outro, eles se protegendo ali. E ao ponto de que a Guerra do Paraguai aconteceu inteira, acabou, Solano Lopes morreu e eles ainda estavam presos e fugindo. Depois do final da guerra, um dia eles encontraram lá uma tropa brasileira que foi explicar para eles que a guerra já tinha acabado. Ou seja, a aventura desses caras, a sobrevivência, a epopeia deles ali, é mais uma dessas pequenas histórias brasileiras interessantíssimas, mais até do que, se você pegar a Guerra do Paraguai, várias grandes batalhas acontecendo ali, os aliados, porque tem que entender também que nessa época o prata era o acesso que o Brasil tinha para o interior do Brasil. A região do Mato Grosso, que era muito maior do que é hoje, era uma região que o Brasil não tinha acesso por terra. Você só conseguia acessar pelo mar. Entrava pelo Rio do Prata, ali entre Argentina e Uruguai, e subia e fazia todo o comércio. O Paraguai só tinha acesso ao mar por ali também, fluvial. Então era muito importante naquela época essa navegação de rio, né? E o Brasil, se perdesse acesso a essa região enorme, que era quase o miolo todo do Brasil, se algum desses países invadisse a região e tomasse, o Brasil ia ficar sabendo semanas depois que o próprio território dele foi invadido. Então, é uma questão de territorial, de sobrevivência, de estratégia, de independência, de autonomia. Tudo isso justificava você não permitir. Porque quando o livro de história fala de... Não, teve uma Batalha do Prata. Eu falei, mas o que é a Batalha do Prata? É por causa a gente lendo o livro das crianças pensa até que eles estão lutando por prata e ouro. E pela prata, metal. Não, a Batalha do Prata é outra coisa. Tá, mas por que eles... Não se conta essa questão do Mato Grosso. Tá? E parece até que o brasileiro metido foi se envolver lá e tal, na região lá do Mato Grosso. Tem a Guerra dos Rosas também, lembrei aqui dos agora. Rosas, outra coisa, mas deixa eu para depois. Tem pequenas histórias ali também interessantes. Então, a epopeia dessa tripulação, ela é sensacional. Guerra do Paraguai. Outra história muito interessante da Guerra do Paraguai, quando o Brasil venceu o Conde D, que estava à frente de tudo, o Conde D é um dos caras mais injustiçados do também Império. Acho. Totalmente injustiçado. Um cara extremamente fiel. Eu nunca encontrei uma vírgula sobre alguma coisa que ele tenha feito errado. Tem vários eventos públicos onde Dom Pedro II está lá presente. Tem até fotografia disso. Cara, o Conde D está sempre do lado dele. Sempre do lado dele.
sempre ali apoiando. E olha que acompanhar Dom Pedro II era difícil, né? O cara acordava muito cedo, dormia muito tarde, ficava para tudo quanto é lugar. Então, uma outra história muito interessante, quando o Brasil venceu a Guerra do Paraguai ali, tinha acontecido a questão Christie. A história é um texto, uma coisa puxando outra, uma coisa puxando outra. Não vou falar questão Christie, guarda daqui a pouco questão Christie, é outra história. O interessante é o seguinte, uma das primeiras coisas que Condé fez foi abolir com a escravidão no Paraguai. Aboliu. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Pessoal, não, a família real era escravagista. Então, mas como? Ele, quando estava paquerando, namorando a princesa Isabel, lá no comecinho, eles uma vez foram fazer um passeio de carruagem pelo centro da cidade. Isabel estava apresentando para ele o centro do Rio, né? Para conhecendo, tal, ele dando aquela volta, novo aí na cidade. Eles conseguem ver da carroça um escravo sendo açoitado. E não era comum isso acontecer. Ela fica chocada. E ela começa a chorar. E elas estavam na rua do mercado quando isso aconteceu, bem onde é o prédio da Bolsa de Valores hoje. Aí Condé fala para ela, olha, essa é uma chaga que vocês têm que acabar. Muito tempo antes do fim da escravidão, ou seja, a família real era abolicionista. Os filhos da princesa Isabel tinham um jornalzinho abolicionista em Petrópolis. Então o Condé libera, acaba com a escravidão no Paraguai. Tem 2 negros brasileiros escravos que estavam lutando, trabalhando na Guerra do Paraguai lá, ajudando, auxiliando. Eles leem, né? Porque eles estavam ajudando, mas eles estavam do lado brasileiro. E eles sabiam ler. Eles leem esse anúncio dizendo o seguinte, olha, todo escravo que vier do Paraguai é considerado livre. Não tem escravidão mais no Paraguai. Se vier um negro do Paraguai em direção ao Brasil, ele é livre. Não tem escravidão lá. Ele é livre. Os 2 leram. Aí tá um comentando com o outro assim, fulano, dá uma lida aqui se você entendeu o que eu tô entendendo. Aí o outro concordou, José, João, sabe, nome fictício. Zé, dá uma olhada aqui. Aí Zé olha. João, eu acho que é isso mesmo. Os 2 atravessam a fronteira, dão a volta, entram numa aduana, entrando no Brasil de volta. Ele chega lá, oi, tudo bem? Oi, joia? A gente está vindo aqui do Paraguai, vocês estão vendo? Estão vindo aqui do Paraguai? E tem um decreto aqui dizendo que a gente é livre, é isso mesmo? O cara, vocês estão vindo do Paraguai, tá aqui Paraguai, é isso mesmo, vocês estão livres. Aí o dono deles entrou na justiça, foi fazer registro policial, o negócio foi parar nos tribunais, foi decidido, depois, até Dom Pedro II depois falou, lei é lei, aplique, e os caras ficaram livres. Que isso, se livraram da escravidão. Então, que história mais uma pequena essa, história sensacional. História interessante da questão Christie, que vai bater lá no Paraguai também. Isso aqui, assim, isso seria um grande tema para quem quer. Eu entrego, qualquer um que quiser pegar esse tema para estudar. Eu acho que é um dos temas mais importantes da nossa história, de estar perdido. Eu achei esse barbante, puxei, veio uma corda, puxei uma corda, veio um elefante. Aí eu falei, pô, vou fazer uma tese disso aqui, vou apresentar na academia e tal. Aí eu fui ver os cursos de história no Brasil. Não dá. Falei, vou fazer um mestrado? Não dá. Não dá para você escolher o tema, tem que ser o tema que o orientador quer. É uma complicação. Eu falei, desisto. Mais fácil eu publicar um livro solto do que fazer um trabalho desse. Qual é a história? Aconteceu a questão Christie, que é uma outra história muito interessante, cheia de pequenas histórias. Cheia. Tem uma que aconteceu na terra da minha mãe, em Cabo Frio. O HMS Cormorant parou na Praia do Forte. Conhece Cabo Frio? Conheço, mas não lembro o nome das praias. Não. Já faz tempo. É a principal praia de Cabo Frio, é a maior ali. O HMS Cormorant parou ali em frente à Praia do Forte. Existe uma conexão da Lagoa de Araruama com o Oceano Atlântico, que se dá num canal chamado Canal Itajuru. A Lagoa de Araruama é gigante, parece a Lagoa dos Patos, é enorme. E esse canal do Itajuru tinha um estaleirozinho ali bem perto da ponte, na época não tinha ponte, mas bem perto do centro da cidade, que estava fabricando uma escuninha ali chamada Rival. E esse pessoal do Cormorant pega um barquinho, entra no canal do Itajuru e vai remando, fazendo exploração. Qual era o contexto da época? A Inglaterra se colocou como a grande defensora abolicionista e acabar com a escravidão no Atlântico. Então ela estava agindo como se fosse polícia.
Mas era a mesma Inglaterra que, nesse momento, tinha um monte de escravo coolie na Ásia. Os coolies é Os uma coisa coolies. que ninguém explora. É muito raro alguém comentar dos coolies. O coolie era um escravo que você chamava o cara para trabalhar em alguma colônia inglesa, mandava ele assinar um contrato. Tudo faz. Ele ia trabalhar, aí no final do mês ele tinha um salário dele para receber, debitava hospedagem, debitava comida, debitava médico e ele sempre devia mais do que ele ganhava. Ou seja, ele nunca mais conseguia sair do contrato. O inglês chamava isso de, não, temos um contrato, somos dois adultos, foi feito espontaneamente e tal, mas era uma escravidão falsificada. Era com esses escravos coolies na Índia que eles fabricavam ópio para trocar na China por prata, seda e outras especiarias, outras coisas lá para vender na Europa, e provocou as duas guerras do ópio, que é um outro assunto também e tal, mas, ou seja, o que eu quero falar é, essa Inglaterra que se dizia abolicionista aqui no Atlântico, no Pacífico, era a maior escravizadora da região. E quando teve a Guerra Civil Além Americana... dos coolies, tinha os Blackbirds, né? Ah, sim. Que eram aqueles que eram ligados à Austrália. A Inglaterra, que na época a Austrália era colônia inglesa, capturava lá os escravos nas ilhas do Pacífico. Ali valia a escravidão. Ali vale. Era uma filial da Inglaterra ali. Então, essa mesma Inglaterra que era abolicionista no Atlântico, escravagista no Pacífico, quando teve a Guerra Civil Americana, a Inglaterra apoiou os Estados do Sul escravagistas. E não os escravos do Norte, abolicionistas. Por quê? Existia duas enormes fábricas de tecido na Inglaterra, dependentes do algodão do Mississippi, do algodão daquela região. Então, essa Inglaterra abolicionista para os brasileiros era escravagista americana e escravagista no Pacífico, né? Isso não quer dizer que não existia na Inglaterra as sociedades anti-escravidão funcionando, o debate público, tudo isso acontecia. Então o Cormorant, quando entrou em Cabo Frio ali, eles estavam agindo como a Inglaterra abolicionista. Eles vão trocando boné, né? Ele vai trocando boné. Não, agora eu sou abolicionista. Aí eles entraram, tá? E tinha sido aprovada tinha uma lei na Inglaterra que permitia esse tipo de operação e esse saque. Prize Money, o nome da lei. Prize Money. E a maior parte do saque ficava com a tripulação e outra parte ia para a coroa. Então havia um interesse econômico. A Inglaterra tinha até abolido essa lei porque ela dava muito problema diplomático. E ela tinha sido resgatada na época do translado da família real para o Brasil, para eles precificarem o custo da escolta. Baseada nesse registro da Prize Money, desse custo da escolta, a gente sabe hoje, através de documentações portuguesas, que a estimativa de que Dom João VI trouxe para o Brasil seria algo hoje como 20 bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Dom João trouxe 20 bilhões de dólares de dinheiros atuais. Quando ele foi embora, lembra que o pessoal fala assim, ele levou todo o dinheiro do Estado, o Brasil ficou falido. Essa é uma versão que se dá. Ele levou cerca de 5 bilhões, um troço assim, porque ele foi para Portugal. Ele era o rei. Ia resolver problemas no reino. Portugal estava falido e o Brasil não estava falido. Aí ele falou, não, o dinheiro está entrando no caixa aqui, mas não está entrando lá. Eu vou levar essa grana porque eu vou precisar disso para fazer gestão lá. Mas ele trouxe muito mais do que ele trouxe muito mais do que ele construiu o Brasil, né? O Brasil que Pedro II tornou independente foi construído por Dom João. Bonifácio teve seu mérito, Pedro teve seu mérito, Leopoldina teve seu mérito, mas todo mundo tornou independente um país construído durante muitos anos por Dom João, né? Isso é que tem que ser contado. Então você pega de 1808, né, até 1822, nós estamos falando de 24 anos aí de construção com a mão de Dom João. Né? 24 não. Não, 24 não. 24 não. São 2, 10, 10, 12, mais 2 são 14 anos. Então, voltando aqui, o pessoal do Cormorant entra em Cabo Frio, no canal do Itajuru. Os caras tomam vai lá e joga fora a âncora, né? Pega o navio que estava novinho e vai embora, abre a vela e vai embora com ele. Tô falando baixo até. Vai falando segredos, conta para ninguém. Eles vão levando pelo canal do Itajuru. Quando eles não perceberam
O prático estava dentro, fazendo uma inspeção ali dentro, calafetagem, essas coisas. Quando o cara sai, que ele sente que o barco está andando, quando ele sai, olha assim, aquele monte de britânico falando inglês, roubando o barco, o cara mete a mão na garrucha que ele tinha, começa um tiroteio dentro do barco. Nisso, o barco está lento, saindo lentamente. A população da cidade escuta o tiroteio, dá tempo do pessoal correr, voltar, se comunicar, explicar o que estava acontecendo, porque vários desses saques tinham acontecido pelo Brasil e os jornais publicavam. A população sabia o que estava acontecendo. Você vai no jornal da época, tá cheio de incidente. Teve 300 e tantos incidentes no Atlântico. Nossa, é muito, hein? 300 e o almirante responsável aqui da região reportou acho que 8 só. 8 ou 12, um troço assim. O resto eles botavam no bolso, né, por causa da prize money. Teve um exemplo de um marinheiro que ganhou 360 salários em um mês com esses saques. Então era um negócio que eles queriam fazer fortuna aqui no nosso litoral. Então eles pegavam navio de passageiro para falar, não, mas que navio de passageiro, de cabotagem, não tem como fazer tráfico africano, né? Ah, não quero saber. Não quero saber. Pegava a carga, pegava tudo. Então o povo da cidade escuta, o povo da cidade corre para a margem do canal e começa um tiroteio entre... Porque o contramestre que estava lá dentro do rival trocou tiro com eles e pulou na água, caiu fora. Sozinho, com um monte de inglês. E o pessoal da cidade começou a trocar tiro com o barco. E o pessoal da cidade com arma mais longa, né? Quando você vai saindo do canal Itajuru, tem uma ilha que divide o canal em dois, assim. Você tem que escolher o lado esquerdo ou direito. A galera da navegação que está saindo sabe que quem tem calado ali é o lado direito. Tudo sempre o lado direito. Como os ingleses não conheciam e estavam trocando tiro ao mesmo tempo, eles pegaram o lado esquerdo e encalharam. Encalharam. Aí eles encalhados lá, tomando tiro. Aí veio o barquinho inglês a remo lá para pegar uns calherzinhos para buscar os caras. E eles ficaram numa distância que o tiro do pessoal já não alcançava. Mas eles estavam encalhados também, não conseguia levar. Aí ficava um fazendo sinal feio pro outro de lá, né? E falando de lá, gritando, xingando. Aí os ingleses pegaram a bandeira do Brasil Império que estava dentro do rival, botaram óleo de baleia ali que tinha lá dentro também e tacaram fogo na bandeira e ficaram ali mostrando para os brasileiros a bandeira deles pegando fogo. Aí o pessoal ficou louco. Sai no jornal essa história. A questão Christie é cheio de pequenas histórias. Sai no jornal essa história. Todo mundo fica sabendo. Eles vão embora dali, não conseguem levar. O Cormorant sai dali, vai pro porto de Paranaguá. Tinha 3 barcos saindo. Quando dá de cara com aquele navio britânico ali, vindo, fazendo sinal para eles para parar, porque eles iam levar a blitz da PM, né, que mandou você encostar. É a mesma coisa. Os caras deram a volta e voltaram pro porto. O Cormorant entrou no porto perseguindo todo mundo. Chegou lá no porto, aí começou a celeuma, porque um dos donos daqueles barcos afundou o próprio barco no porto, falou, isso aqui não vai levar de jeito nenhum. Afundou, depois ele conseguiu tirar do porto, eu sempre quis saber como que você afunda e desafunda um barco. Não sei explicar. Naquela época, né? O cara conseguiu fazer. E os caras vão lá na marra, amarram 3 daqueles barcos, aí vai o juiz da cidade, vai o cara da guarda, vai o cara do forte, tem o forte do Paranaguá, que tinha alguns canhões ali, vai todo mundo falar com os ingleses, o inglês mostra a carta, que eu tenho autorização para fazer isso aqui, não sei o quê. Mas isso aqui não tem trabalho escravo, olha aqui, ó. Toma toda a documentação do barco, um tá levando chá, outro tá levando não sei o quê, não tem nada a ver com escravidão. Não quero saber, prize money, né? Quero saber, até o cara, pô, a carga tá cheia de chá, tá cheia de não sei o quê. Não, melhor ainda. Melhor ainda. Eu vou levar tudo. A população da cidade corre pro forte, junta um monte de canhão daquelas guerras farroupilha que teve lá, vota lá na saída. Quando o comandante do forte manda um sargento com uma intimação dizendo assim, ó, vocês não podem sair levando os barcos. Os caras dão um tiro de pólvora seca no barco. Só que foi uma tremenda covardia, né? Porque tiro de pólvora seca, se você tomar um natural, já arde. Imagina de um canhão. Machucou todos os caras no barco que tava levando lá. Só que pro pessoal do forte, era já declaração de guerra ali. Aí acontece a famosa Batalha de Paranaguá. Procure esse termo, Batalha de Paranaguá. Que é a batalha da população
e do forte contra o Cormorant, que tá puxando os 3 navios lento. Ele vem muito lento porque ele tá pesado, tá? E nesse tiroteio do forte, da população dando tiro, a população tinha alguma experiência, montou canhão do lado dos canhões do forte e ficou a cidade inteira participando da batalha. Mataram 2 marinheiros do Cormorant com tiro de canhão. Pegou bala de canhão no cara, cortado no meio, assim. Tá? No Brasil não se feriu ninguém. E eles saíram devagarinho e tiveram que abandonar os barcos ali. Só levaram um, porque os outros estavam todos destruídos também. E o que aconteceu na questão Christie? Foram vários desses eventos acontecendo, pequenos, vários. Mataram um marinheiro no Rio, cortaram o dedo de um outro cara, mataram um cara no porto. Aí teve o naufrágio lá ali na praia do Albordão, no sul, que a carga foi pra praia. Isso, aí o Christie é o mais famoso. O Christie entrou reclamando, queria a carga. Pedro II paga a multa que o Christie cobrou e a Inglaterra nunca devolveu. De onde é a oportunidade, alguém tiver a oportunidade de falar com alguém da diplomacia e falar assim, ó, vocês estão devendo o Brasil até hoje, vocês não devolveram, tá? Beleza. Então, o que acontece na questão Christie? Eu tinha tantas coisas para contar da Christie, mas eu vou direto para o ponto, que é o seguinte. Quando o Brasil rompeu relações com a Inglaterra, por causa desse monte de evento da questão Christie, teve briga de bar, teve briga... Fora que o Christie era um fulano bêbado, viciado em jogo. O Christie foi jogar xadrez, sei lá o que, eles estavam jogando carta na casa do embaixador russo, e saiu no soco com o embaixador americano numa partida de carta lá. Era um barraqueiro novinho, todo destemperado. Quando a população do Rio pediu para Pedro II para entrar em guerra com a Inglaterra, com o Christie e tal, o cara, o chefe da frota, o Warren, o nome dele, pegou o Christie, botou no barco e sumiu com ele do Brasil. Tirou ele do Brasil. O Christie depois foi demitido, teve um monte de problema, mandaram um outro cara para ser a diplomacia, porque começou um monte de problema, mas aí é questão crítica. Mas qual é o problema? O Brasil rompeu relações com a Inglaterra, que eu falei, que é o grande tema de história que está perdido, que alguém tem que pegar essa linha e continuar. O Brasil entrou em guerra, rompeu as relações com a Inglaterra, a questão foi para arbitragem com o rei belga, que era tio da Rainha Vitória. O Brasil falou, vamos perder. Complicou, vamos perder, nós vamos entrar em guerra. O Brasil começa a se preparar para entrar em guerra. Pedro II começa a vistoriar os fortes, chama as autoridades, começa a ver como é que está o exército, como é que está a marinha, estava tudo horrível. Estava tudo muito mal. E o Brasil começa a se preparar para a guerra. O Brasil manda emissários para os Estados Unidos. O grande fornecedor militar brasileiro era a Inglaterra. Não posso comprar arma da Inglaterra para lutar com a Inglaterra. Não dá. Só que estava acontecendo a Guerra Civil Americana. E os americanos disseram, não consigo te fornecer porque eu estou consumindo. E o Brasil não podia comprar da Inglaterra. O Brasil teve que, na terceira opção, plano C do Brasil, França, plano D, Bélgica. Comprou algumas coisas da Bélgica e a maior parte da França. E qual é o ponto da história? Professor Marcelo, você que é historiador também aí, olha esse ponto da nossa história. Quando você compra equipamento de um país, estou falando de 1860, junto vem uma nova doutrina. E lógico, é sempre assim. Se você tinha aqueles mosquetão que não tinha pontaria nenhuma, você lutava em pé, né? Um apontando para o outro, aquele bloco que a gente vê nos filmes, os caras andando e atirando. Se aquilo melhora a pontaria, você tem que se esconder, surge a trincheira. Se você evolui na trincheira e surge a metralhadora, nem a trincheira serve, você tem que ter um blindado. Começa a vir carro de combate para se proteger de metralhadora, eu conseguir avançar. Então, o que determina a doutrina é o armamento. Você vê que essa chegada de drone na guerra da Ucrânia mudou completamente a doutrina. Os carros de combate não estão valendo mais nada. Então, o que determina a doutrina é o armamento. O Brasil foi lá e teve que comprar os armamentos da Guerra do Paraguai com a França. Junto com o armamento vieram os instrutores e junto com os instrutores a primeira semente do positivismo. Que interessante. Porque o positivismo nasceu na França. Até hoje se procura a origem do positivismo das Forças Armadas brasileiras e ele sempre surge através de trabalhos acadêmicos da Escola da Praia Vermelha, um texto ou outro, pós-Guerra do Paraguai. Mas aí você fala, tá bom, pequenas histórias.
Como que isso chegou ali? Eu tenho a etapa anterior de uma invasão de instrutores franceses com todo o material bélico para se preparar para a guerra com a Inglaterra. Este é o ponto, né, onde tem que se aprofundar para saber o nome desses caras, quem foi cada um deles, o que cada um deles fez. Já conversei com Forças Armadas, historiador militar, oficial, gente graúda, ninguém se interessa por esse ponto, mas eu acho que na questão Christie está a origem da semente positivista e da proclamação da República. Que interessante, hein? Tem todo sentido, né? Meio ver as novas doutrinas, vem os instrutores, vem a ideia positivista. Tá ali. Ali a semente tá ali para alguém que se interessar, procurem, tá? Porque eu tenho muitas outras pequenas histórias para contar. Caxias, o grande tema de Caxias. Quanto tempo a gente ainda tem? Temos quanto? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.